E você tem uma experiência, né, Cris, pessoal, assim, com a cirurgia plástica, aqui com a gente. E eu queria saber, assim, primeiro, por que, em que momento e por que você decidiu fazer uma cirurgia plástica? Olha, eu vou dar uma resumida. Porque, olha, foi muito interessante o caminho como aconteceu isso. E começou de um processo lá atrás por uma decisão para congelamento de óvulos. Olha só como que aconteceu. Foi, assim, completamente inesperado, na verdade, né? O que aconteceu? Passou a pandemia, e aí a gente entrou mais em contato com a gente mesmo, né? Eu acredito que aconteceu para bastante gente isso de ter ficado dentro de casa. E aí entrou mais em contato com a própria casa, consigo mesmo, e apareceu essa demanda para mim. Então eu pensei, bom, acho que eu vou fazer isso. E quando a gente entra nesse processo, a gente aprende um monte de coisas sobre nutrição do próprio corpo, sobre o que faz melhorar a vida como um todo, vários detalhezinhos, né? E aí eu entrei nesse movimento. Nesse movimento de autocuidado, uma coisa levou a outra. Né? Então, como eu estava contando para você nos bastidores, eu tenho um dos meus valores, que eu estava falando sobre valores, né? É a excelência, né? Além de contribuição, excelência também. Então, uma das formas que eu aprendi a manejar esse valor, para que a vida seja leve, é escolher 3 áreas por vez em que eu vou colocar foco para as coisas caminharem dentro desse valor, né? Com o preenchimento desse valor. E eu estava comentando que nunca tinha entrado no meu número 1, né, cuidar do próprio corpo. Sempre cuidei, passei protetor solar, mantive o cabelo bonitinho, né, eu gosto de me vestir bem, mas nunca tinha focado nisso, né, como número 1. E aí, quando chegou esse momento de autocuidado com o corpo, que entrou mais pela alimentação, aí veio o congelamento, parece que eu coloquei um foco maior nisso e pensei, acho que chegou o momento de cuidar mais do corpo. Que aí que eu tava fazendo atividade física, academia, aí entrou ele lá no top 3. Ele foi para o top 3. E fui para a excelência nessa área também. E que excelência, hein? Que coisa mais maravilhosa. Pesquisei um monte, né? Pessoas assim que cumpririam com esse meu valor de excelência. Encontrou o doutor que trabalha com esse valor também da excelência. Ai, sim. Combina, né? Parece assim que os quando eu falo assim, ó, cuida de você e cuida de conhecer você, você entra em contato com pessoas que combinam com você também. Sejam profissionais, sejam pessoas que vão, né, fazer parte do seu dia a dia. Então, aí nesse momento chegou a cirurgia. É um caminho meio incomum, né, isso que eu tô falando, mas chegou no momento, assim, de um autocuidado em que estava ali no topo, né, de prioridade. Mas teve alguma situação, alguma coisa assim que desencadeou, por exemplo, você foi só uma decisão realmente, não foi uma coisa que te incomodou, ou você colocou uma roupa, não se sentiu bem? Não. Foi um caminho... No caminho de cuidar da alimentação, chegou também a parte estética. Então, daí eu saí de 30% de gordura no corpo para 19%, só com alimentação e atividade física. Daí eu pensei, olha, acho que a gente pode dar uma impulsionadinha nisso. E aí foi aí que aconteceu, né? Então, sem dúvidas, depois que a gente faz... Então, por exemplo, eu vestia M para tudo. E aí, depois da cirurgia e também de ter feito a alimentação, né, atividade física, eu saí para P, às vezes PP, não dá para saber, né? Hoje em dia as roupas estão todas diferentes. E agora as roupas, elas servem melhor, elas estão mais, não sei, parece que eu vou pra praia, eu tô mais à vontade, eu tô mais tranquila. Eu não ficava incomodada antes, mas parece que agora, porque esse valor de excelência foi preenchido. Exatamente. Então eu falei, nossa, parece que aqui tá tudo no lugar agora. Então essa parte é gostosa demais. E o quanto você percebe, assim, a cirurgia impactou na sua vida, nos seus relacionamentos? Você percebeu isso ou não? Eu sinto que a sociedade, ela exige muito da gente, né? Então, até isso da gente se sentir parte, eu acho que aumentou mais. Então, assim, a sensação de... Parece que tá tudo certo. Porque a gente tenta, né? Fazer tudo bonitinho, né? Tudo certinho e tal. E aí, quando a gente se sente mais pertencendo, é muito bom isso.
geneticamente falando, a gente tem essa tendência a buscar pertencimento, né? E esse pertencimento parece que isso tá legal, assim, tá dentro de um padrão que a gente olha no espelho e fala, nossa, estamos acima da média. Eu gosto desse sentimento. Estou acima da média. Então, antes era mais pro intelectual, pra qualidade de relacionamento. Mas aí veio pro físico também. E é gostoso isso, não é? Sim, nossa, estou acima da média. Que delícia, né? Então, impactou nisso de... E na sua relação também com as pessoas, você percebe que impactou no relacionamento ou não? As pessoas elogiam mais o meu físico também. Antes eram mais elogios, você tá muito bonita. Mas agora as pessoas... Nossa, que barriga é essa? Que corpo é esse? Então, eu tenho mais comentários também. Então, aí o elogio aumenta a nossa autoestima também, sim, né? Sim. A autoestima é um construto social. Inevitavelmente, os feedbacks, eles mudam a maneira como a gente se sente. Então, sem dúvidas, impacta bastante, sim. É bem gostoso. Legal. E assim, o que você recomenda, Cris, assim, no dia a dia, para as pessoas aqui que estão nos assistindo? Quais práticas, o que as pessoas podem fazer para manter ou fortalecer a autoestima? Olha, tem bastante caminhos, mas um dos que eu sinto assim que são bem significativos é primeiro a gente encontrar um porquê. E esse que eu vou falar assim não é nem óbvio, tá? Porque a gente fala assim, tem que se sentir bonita, tem tudo isso, tem verdade. Mas a gente tem que ter um porquê bem claro. Então, assim, o que eu faço e por que eu faço o que eu faço? Essa é uma boa pergunta para você se fazer, né? O que você faz, o porquê que você faz o que você faz, como você se sente fazendo o que você faz. O nosso dia a dia, ele não vai ser fácil todos os dias, né? Então, tem dias que vão ser muito difíceis, tem dias que vão ser bem desafiadores, tem dia que a gente vai ter vontade de desistir, né? Quem nunca sentiu, assim, vontade de jogar tudo para cima? Né? Todo mundo já sentiu em algum momento muita sobrecarga, muito cansaço, não sei o que estou fazendo da minha vida. Então, a gente tem uma clareza do nosso porquê. É algo que a gente tem que investir ao longo de uma vida, porque o porquê nosso, ele talvez não se mantenha igualzinho a vida inteira. A gente tem fases da vida em que a gente estabeleceu, vamos imaginar um círculo. Então, a gente estabeleceu um círculo a mais em volta desse onde nós estamos, e nós queremos chegar nesse aqui. Se ele for alcançável, a gente se sente motivada, né? Se ele for muito longe, a gente já se desmotiva e parece que está muito difícil a jornada. Mas se ele estiver muito pertinho de onde a gente já está, parece que não tem muito desafio e não tem muita graça. Então, a gente saber aonde que nós queremos chegar, esse é um dos pontos importantes e que tem que ter coerência com nossos valores, né? Então, buscar conhecer quais são os seus valores, quais são os seus principais, porque se a gente conseguir preenchê-los bem, a sensação em relação à vida é de muita satisfação, né? Então, a autoestima tem a ver com essa relação com a gente mesma. Selecionar bem o seu ambiente em relação às pessoas com quem você convive com frequência. Então, aquela coisa que o pessoal fala muito assim, selecione bem as 5 pessoas com quem você mais convive. Nós somos uma média das 5 pessoas com quem a gente mais Exatamente. Convive. Porque o nosso sentimento, ele muda muito com base das nossas relações, né? Então, se a gente tiver com relações de muita qualidade, inevitavelmente também as nossas percepções, elas vão, né, também estar com mais qualidade. Então, selecionar bem as pessoas que estão perto da gente. São pessoas que compartilham de valores, que contribuem com os nossos. Não precisa ser nem igual, mas contribui. Faz a gente ser melhor, faz a gente se sentir bem com quem a gente se sente valorizada, né? Qual é a qualidade das nossas leituras? Você tem feito leituras? Primeira pergunta número 1, né? Ou fica muito tempo em rede social, em celular. Quanto mais tempo em rede social, mais a nossa autoestima também, em questão de autoimagem, ela dá uma balançada. Até porque na rede social acaba tendo muita comparação e às vezes a pessoa cria uma expectativa irreal em cima de um negócio lá que tem 10 filtros. Não é? Então, assim, a gente adora um. A gente gosta, mas as pessoas realmente que ficam ali e consomem muito daquilo acabam caindo assim nessa questão de, às vezes, até expectativa irreal, e ela quer ser aquela pessoa que nem aquela pessoa que ela está vendo né? Exatamente. Nem aquilo ali que ela está vendo é real. Então, é realmente o que você falou. Menos rede social e mais leitura de qualidade. Perfeito. Carregar sempre um livrinho debaixo do braço, sabe? Pode ser um Kindle, pode ser no seu celular, pode ser físico. Eu carrego muito em viagem, adoro. Ai, é tão bom. Adoro ler no avião. Assim, de espera, a gente já tem um livrinho, né? No dia a dia, às vezes, não dá tempo por conta de filho pequeno, e aí acaba, né? Eu deixo para ler antes de dormir, mas antes de dormir,
dormir. Quando eu vejo, eu já Sim. dormi. Mas em viagem eu adoro, sempre levo livros e costumo ler mais de um, porque daí é o meu momento de leitura, realmente. Ótimo hábito, maravilhoso. E é muito bom, eu adoro. Muito realmente. bom. Então, essa qualidade do que a gente se alimenta, né? Pode Sim. ser em questão de alimentos mesmo, mas também daquilo que a gente consome, né? De leituras. Então, tudo isso interfere em como a gente se sente, né? Os pensamentos que a gente alimenta. Os pensamentos que a gente alimenta. Tem um exercício super legal que foi feito num experimento, que ele é bem simples, mas ele já gera algumas transformações no nosso humor. Que ele é assim. Durante alguns dias, você pode começar até de 5 a 6 dias, já gera algumas diferenças em questão de humor, só com 20 e 30 minutos por dia. Então, como que é esse exercício? 20 e 30 minutos antes de dormir, como você mencionou, né? Antes de dormir, a gente pode criar alguns hábitos que melhoram o nosso humor. Então, 20 e 30 minutos antes de dormir, faça uma pergunta assim, ó. Liste 3 coisas que aconteceram de bom no seu dia de hoje. E aí você vai lá e lista. Hoje aconteceu, fui convidada num podcast super legal, numa estreia. Tive com um pessoal com super alto astral. Né? Cheguei em casa, tinha um abraço gostoso, uma comidinha que era simples, mas que gostoso e tal. Então, pequenas coisinhas, não precisa ser nada muito grande, ou coisas bem legais e grandes também, mas que você possa listar lá 3 coisas de bom que aconteceu no seu dia. E aí a segunda pergunta é, como que eu contribuí para que essas 3 coisas de bom que aconteceu no meu dia acontecessem? Todos os dias, vai lá e faz. E aí a ideia é você fazer isso por 2 semanas consecutivamente. Aí nesse experimento, eles identificaram que essa amostra de pessoas que fizeram por 14 dias, sem pular nenhum dia, todos os dias durante 20 e 30 minutos antes de dormir, se perguntaram essas 2 perguntinhas, tiveram uma melhora de humor durante cerca de 6 meses. Ou seja, 14 dias melhorou a vida da pessoa em 6 meses. Imagina se a gente estabelece como uma rotina, como um hábito no finalzinho do dia. É um exercício de gratidão, na verdade. É um exercício de gratidão, né? E a gente mudar o nosso foco daquilo que naturalmente a gente vai muito pro lado assim, eu tenho que resolver, eu tenho um problema tal. E a nossa vida fica muito focada nessas coisas. Que não tá bom. Exatamente, né? E aí a gente treinar, né, a nossa rotina, treinar o nosso cérebro a identificar também coisas de legais que aconteceram no dia. E sim, acontecem muitas coisas legais num dia, mesmo que a gente não se dê conta. Né? A gente tem muito mais pelo que agradecer do que qualquer outra coisa, né? Sim. Então, esse é um bom treino para a gente fazer. Então, tudo isso melhora a autoestima, né? A nossa relação com a gente, com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com a relação com as outras pessoas em volta. E é um exercício mesmo, como você falou, Cris, porque quanto mais a gente olha, por exemplo, para o que não está bom, e sem querer a gente é um pouco treinado a isso, né? Até, nós como médico tem que olhar o que está errado, o que eu tenho que resolver, qual que é o problema. Mas eu não posso deixar meu cérebro viciado nisso, porque senão eu vou sempre ver o que não está bom. E o que eu deveria agradecer, ou o que está bom, o que pode acontecer no dia a dia, é passar despercebido. Então, quando você faz esse exercício, você vai ter que puxar lá na sua mente, não, mas o que teve de bom? Perfeito, é um treino mesmo. É um treino. Tem dia que o dia é o dia do cão, né? A gente fala assim, nossa, o que aconteceu de bom, né? Mas você está aqui ainda. Tem muita gente que é importante na sua vida e está aqui ainda, né? Então, às vezes, assim, nossa, é verdade.